Feliz Natal! Estamos ainda celebrando o Natal. É uma festa tão grandiosa que é impossível celebrá-la em apenas um dia. Então, continuamos desejando-lhe um Feliz Natal. Que seja realmente um Natal santo, que realmente tenhamos o desejo de seguir o menino Jesus, aquele que nasceu na simplicidade, nasceu entre poucos benefícios, porém o benefício maior ele tinha, que era o amor de Deus, que era o desejo de Deus trazer aquela criança ao mundo para salvar toda a humanidade. Então, mais uma vez, Feliz Natal! Estamos hoje, dia 28 de dezembro de 2024, aqui no programa Tempo de Recomeçar. Que bênção, que alegria termos estes minutinhos para meditarmos juntos e para rezarmos juntos. São muitas as nossas intenções, são muitos pedidos de oração que nós carregamos no nosso coração. E é por você que queremos rezar neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditaremos o Evangelho de Mateus no capítulo 2, versículos de 13 a 18. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, pois não existem mais. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Quantos pontos importantes neste Evangelho, principalmente por nós estarmos nesses dias de meditação, onde nós sabíamos que viria o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Nós vimos aqui no início desta leitura falando sobre José, que ele teve um sonho. E neste sonho, o próprio Deus o alertava para fugi-lo daquela região, porque Jesus estava correndo risco de vida. Então, só aí nós percebemos a grandeza de José, homem temente a Deus, homem de oração, homem fiel à sua família. Falava, escutava Deus. É um exemplo também para nós
seguirmos. E aí José, obediente como sempre, imediatamente diz o Evangelho que ele levantou-se de noite. Então, imediatamente ele acreditou naquela voz, pegou Maria e Jesus e fugiu, retirou-se para o Egito. Depois nós vimos aqui que quando Herodes percebeu que os magos haviam o enganado, ele ficou furioso. Ao invés dele mudar o rumo da história, mudar o seu sentimento de ódio, de rancor, fazer realmente uma conversão, não, ele ficou mais furioso ainda. E aí ele começou a perseguir as crianças, os meninos de 2 anos abaixo. Então, para nós percebermos quanta maldade existe no coração de muitos seres humanos, nós ficamos impressionados, né? Nossa, matou todos os meninos. Matando todos os meninos, pegaria também Jesus. Mas hoje, não só os meninos, mas as meninas também são ameaçadas. Quantas crianças hoje são mortas no ventre de sua mãe? O lugar mais seguro que um ser humano pode estar é no ventre da sua mãe. E, no entanto, muitas crianças são ameaçadas ali, no espaço mais seguro, mais sagrado. Nós também podemos lembrar das crianças que não têm o necessário, não têm alimentação básica, não têm saúde básica, não têm educação básica. E nós não estamos falando de supérfluos, de luxo, não, é de básico. Isso também é uma ameaça. Entra aqui nessa ameaça de Herodes, hoje representada por muitas mães, mas não só mães, pelos pais das crianças, ameaçados pelo poder público, que não tem um olhar amoroso pelas crianças. Então, não foi só Jesus e aquelas crianças, aqueles meninos abaixo de 2 anos, mas continua, a matança continua. E é por isso que hoje a igreja se volta para os santos inocentes. Os santos inocentes são aquelas crianças que morrem, não sabe nem por que está morrendo, mas morre, bala perdida, guerra, tantas e tantas situações. E tem aquelas que, se não morrem, ficam sequeladas através do estupro, através dos maus tratos dentro da própria casa. Nós não podemos deixar de lembrar hoje dessas crianças. Vivemos as alegrias do Natal, quantas crianças ganharam presentes. Isso é muito bom, é bonito, é prazeroso, mas nós não podemos fechar os nossos olhos diante da realidade que nós estamos vivendo. É muita covardia, que as crianças vivem na atualidade. Crianças que não têm casa fixa. Um dia está na casa do pai, outro dia está na casa da mãe, no outro dia está na casa da avó, no outro dia está na casa da tia. Não tem residência fixa. Então nós não podemos fechar os nossos olhos diante desta realidade. E aí, para fechar a nossa meditação, que não fecha, mas nós apenas
damos uma pausa, porque nós não podemos parar de meditar o Evangelho. Nós vimos aqui que tudo isso que aconteceu foi o cumprimento de uma profecia, mas diante da realidade onde José e Maria precisaram de fugir com o seu filho, nós podemos nos perguntar também: como que está a situação da nossa família? Será que nós também não precisaríamos fugir de inúmeras situações? Talvez fugir um pouco das redes sociais, talvez fugir um pouco dos ambientes que não nos levam a Deus. Aqui na carta de São João, que na verdade não é carta, mas é uma homilia, nós vimos aqui João falando que Deus é luz e nele não há trevas. Então, coloquemo-nos em oração por todas as situações que nós meditamos aqui. Nessa carta ainda diz que Jesus é o nosso Salvador. Ele veio em expiação dos nossos pecados, do meu e do seu. Então, estejamos firmes em oração neste dia de sábado, dedicado à Mãe de Jesus. Quanto essa mãe sofreu vendo as outras crianças sendo mortas, vendo as suas amigas que perderam as suas crianças, sem saber o motivo, simplesmente foram mortas. Imagina quanto choro, como diz aqui no Evangelho, quanto choro, quantos gritos de desespero por ver o seu filho sendo morto. Então coloquemos aqui em oração, porque ser cristão é isso, não é viver apenas glorificando a Deus, mas também chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem. Não existe cristianismo sem cruz, não existe, não existe, não existe. Não existiu Natal sem a cruz, não existiu. Então, nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, precisamos de nos espelhar nele, que sofreu com os que sofreram e com os que sofrem ainda hoje. Coloquemos aqui em oração todas as mães que choram hoje a morte do seu filho bebê, do seu filho jovem, do seu filho adulto, todas as mães. E também os avós que sofrem juntos com os seus filhos e com os seus netos. Coloquemos todos aqui em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos em paz. Que o menino Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém.